Um milionário abandonou seus filhos gêmeos na floresta deserta e partiu sem olhar para trás. O que ele não imaginava é que um pastor alemão observava tudo escondido. O que esse animal fez mudou o destino dessas crianças para sempre, numa jornada de coragem, proteção e justiça divina. Prepare-se para uma história que tocará sua alma. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. O céu cinzento parecia pesar sobre os ombros de Maria Clara, enquanto ela observava pela janela embaçada do seu quarto as gotas de chuva se chocarem violentamente contra o vidro. 68 anos de vida marcados por alegrias e perdas, mas nenhuma comparável ao vazio que agora habitava seu peito. Há exatamente um ano, sua única filha Luísa partia deste mundo após uma batalha feroz contra um câncer que não deu trégua, deixando-a sozinha com lembranças e uma casa grande demais para uma senhora viúva. O silêncio. Este era agora seu único companheiro fiel. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer multidão, que sussurrava nas madrugadas insones e que a perseguia pelos cômodos vazios daquela casa que um dia transbordou de risos. Naquela manhã particular, nem mesmo o barulho constante da tempestade conseguia afastar a solidão que a consumia por dentro, como uma chama lenta e persistente. Maria Clara passou os dedos nodosos pelas fotografias dispostas na cômoda de madeira antiga. Imagens congeladas no tempo. Seu falecido marido Alberto, sua filha em diferentes fases da vida, os 5 netos que agora viviam em outros estados, ocupados demais com suas próprias existências para visitar a avó mais que 2 vezes ao ano. Podia culpá-los? A vida seguia, seu curso natural, como as águas de um rio que nunca para, enquanto ela permanecia estagnada nas margens, apenas observando. O telefone tocou, interrompendo sua contemplação melancólica. Quem poderia ser numa manhã de domingo? Talvez um dos netos lembrando-se da avó? Ou seria mais uma daquelas ligações de vendedores insistentes que pareciam ter um talento especial para ligar nos momentos mais inoportunos? Hesitante, Maria Clara atendeu. Dona Maria Clara? Perguntou uma voz feminina, jovem e desconhecida. Meu nome é Renata, sou assistente social do abrigo municipal. Estou ligando porque encontramos seu contato nos pertences de Dona Eustáquia. Maria Clara sentiu o coração apertar. Eustáquia, sua amiga de infância, companheira de juventude, confidente por décadas. Haviam perdido contato nos últimos anos, desde que Eustáquia começou a apresentar os primeiros sinais de demência e foi levada pelos sobrinhos para um asilo na capital. Ou pelo menos era o que Maria Clara acreditava até aquele momento. Dona Eustáquia, a voz de Maria Clara saiu trêmula. O que aconteceu com ela? Sinto muito informar, mas ela faleceu na noite passada, durante o sono. A voz do outro lado da linha tentava ser profissional, mas não conseguia esconder completamente a compaixão. Foi tranquilo, ela não sofreu. Encontramos uma carta endereçada à senhora entre os pertences dela, junto com seu número de telefone. O mundo pareceu girar ao redor de Maria Clara. Mais uma perda. Mais um pedaço de sua história que se desfazia como poeira ao vento. Quantos mais teria que suportar antes que sua própria hora chegasse? Há mais uma coisa, Dona Maria Clara. A assistente social fez uma pausa significativa. Dona Eustáquia deixou instruções muito específicas sobre algo que gostaria que a senhora recebesse. Não é exatamente comum, mas ela insistiu tanto que prometemos cumprir seu desejo. Maria Clara franziu a testa, confusa. E o que seria? Um gato, senhora. Um gato idoso chamado Bartolomeu. Dona Eustáquia o resgatou há quase 10 anos, e ele foi seu companheiro constante. Nos documentos que ela deixou, consta que gostaria que a senhora o adotasse após sua partida. Um gato? Maria Clara quase riu da ironia. Ela, que sempre preferiu a companhia de cães, que nunca entendeu o fascínio de Eustáquia por felinos, estava agora sendo designada como guardiã de um. Mas eu não sei cuidar de gatos, e já estou velha demais para aprender novas habilidades. Entendo sua preocupação, Dona Maria Clara, mas ele também está em idade avançada. Já tentamos encontrar um abrigo especializado,
Mas a verdade é que gatos idosos raramente são adotados, e os lugares estão sempre lotados. A assistente fez uma pausa calculada. Dona Eustáquia disse na carta que vocês tinham uma promessa. Algo sobre guardiãs do silêncio. Foi como ela escreveu. Aquelas palavras atingiram Maria Clara como um raio. Guardiãs do silêncio. Um pacto de adolescência, feito sob a luz da lua, em uma noite de confidências e promessas eternas. Elas haviam jurado sempre cuidar uma da outra, estar presentes mesmo quando o resto do mundo virasse as costas. Era um código apenas delas, esquecido pelo tempo, mas que agora voltava com a força de uma avalanche. Posso trazer o Bartolomeu e a carta hoje? À tarde? Perguntou a assistente, interpretando o silêncio prolongado de Maria Clara como aceitação. Ele está um pouco assustado com todas as mudanças, mas é muito dócil e independente. Tudo o que precisa é de um lugar tranquilo para passar seus últimos anos. Maria Clara olhou mais uma vez pela janela. A chuva havia diminuído, restando apenas uma garoa fina e constante. Como ela, Bartolomeu estava sozinho no mundo, um sobrevivente de outra era, deslocado em tempos que avançavam rápido demais. Talvez fosse o destino pregando uma de suas peças elaboradas, unindo dois seres abandonados pela vida. Sim, respondeu finalmente com uma decisão que surpreendeu a ela mesma. Traga-o. Vou honrar minha promessa. Quando desligou o telefone, uma estranha sensação tomou conta de Maria Clara. Não era exatamente esperança. Estava velha demais para nutrir tais sentimentos, mas algo próximo a uma curiosidade. Como seria compartilhar sua solidão com outra criatura solitária? 3 horas depois, a campainha tocou. Maria Clara, que havia passado a tarde organizando um cantinho para o novo morador, sentiu o coração acelerar. Do outro lado da porta estava a assistente social, uma jovem de não mais que 30 anos, segurando uma caixa de transporte de onde 2 olhos âmbar a observavam com desconfiança. Este é Bartolomeu, apresentou Renata. Ele está um pouco estressado com a viagem, mas é só dar tempo a ele. Trouxe também a carta de Dona Eustáquia e algumas instruções sobre os cuidados com ele. Maria Clara recebeu a caixa com cuidado, como se carregasse um tesouro frágil. De dentro, um miado rouco e baixo ecoou, como uma reclamação educada de quem não está acostumado a fazer exigências, mas deseja expressar seu descontentamento. Obrigada por vir, disse Maria Clara, pegando também o envelope que Renata estendia. Pode deixar que agora somos só eu e ele. Quando a porta se fechou, Maria Clara colocou a caixa delicadamente no chão da sala. Ajoelhou-se com dificuldade. Os joelhos já não eram os mesmos. E abriu a portinhola, deixando que o animal decidisse quando sair. Sentou-se então, no sofá, abrindo com dedos trêmulos a carta de sua amiga perdida. Querida Clara, se você está lendo isto, significa que já parti deste mundo, e nosso Bartolomeu agora está sob seus cuidados. Peço perdão por impor essa responsabilidade sem consultar você primeiro, mas conheço seu coração generoso e sei que não recusaria este último pedido de sua velha amiga. Lembra-se de quando éramos meninas e fazíamos planos para nunca ficarmos sozinhas na velhice? Como o tempo zomba de nossos planos. Acabei sozinha em um abrigo, você em uma casa vazia, ambas sobreviventes de todos que amamos. Mas encontrei em Bartolomeu uma companhia que me salvou nos últimos anos. Ele não é um gato qualquer, Clara. Ele entende o silêncio como ninguém. Nos primeiros dias, ele ficará distante, observando cada movimento seu. Não se ofenda com isso. Como nós, ele carrega cicatrizes invisíveis, feridas que o tempo não conseguiu curar completamente. Nesses anos todos em que estivemos separadas, pensei em você todos os dias. Queria ter tido coragem de procurá-la quando minha mente ainda estava lúcida, mas o orgulho é um vício difícil de abandonar, mesmo quando estamos à beira do abismo. Espero que você possa me perdoar. Cuide bem dele, Clara, e permita que ele cuide de você também.
Às vezes encontramos conforto nos lugares mais inesperados. Para sempre sua guardiã do silêncio, Eustáquia. Uma lágrima solitária deslizou pelo rosto enrugado de Maria Clara. Tantos anos perdidos, tantas conversas que nunca aconteceram, tantos momentos que ficariam para sempre no campo das possibilidades não realizadas. E agora, tudo o que restava de sua amiga de infância era um gato velho e uma carta de despedida. Um movimento sutil chamou sua atenção. Bartolomeu tinha saído da caixa e agora a observava de uma distância segura, imóvel como uma estátua de porcelana. Era um gato grande, de pelagem cinza com manchas brancas no peito e patas. Uma de suas orelhas estava parcialmente rasgada, marca de alguma batalha antiga. Seus olhos, porém, eram o que mais chamavam a atenção. Profundos, atentos, quase humanos em sua intensidade. Então somos só nós agora, não é? Maria Clara falou suavemente, sem fazer movimentos bruscos. 2 sobreviventes tentando entender o que fazer com o tempo que resta. Bartolomeu piscou lentamente, como se considerasse aquelas palavras. Depois, com a dignidade característica dos felinos, virou-se e desapareceu no corredor, explorando seu novo território com cautela metódica. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina curiosa entre os dois. Bartolomeu mantinha sua distância, aparecendo apenas para as refeições e desaparecendo novamente em algum canto da casa. Maria Clara respeitava seu espaço, falando com ele ocasionalmente sem esperar resposta, como se conversasse com um velho amigo tímido. Uma semana após a chegada de Bartolomeu, Maria Clara foi acordada no meio da noite por um barulho estranho. Abriu os olhos para encontrar o gato sentado ao pé de sua cama, os olhos âmbar brilhando na escuridão como pequenas luas. Ele miava baixinho, um som quase melodioso que parecia chamar por ela. "O que foi, Bartolomeu? Está com fome?" Maria Clara acendeu o abajur, confusa com aquele comportamento incomum. O gato saltou da cama e caminhou até a porta, onde parou e olhou para trás, como se esperasse que ela o seguisse. Curiosa, Maria Clara calçou seus chinelos e o acompanhou pelo corredor escuro até a sala. Ali, Bartolomeu saltou para o peitoril da janela e fixou o olhar na rua deserta lá fora. Maria Clara se aproximou, intrigada. Através do vidro viu uma figura se movendo sorrateiramente no jardim da casa vizinha, pertencente à Dona Genoveva, uma viúva de 82 anos que vivia sozinha como ela. O homem encapuzado parecia testar as janelas, procurando uma entrada. Sem hesitar, Maria Clara pegou o telefone e chamou a polícia. Depois, ainda sob o olhar atento de Bartolomeu, ligou para o filho de Dona Genoveva, que morava a poucos quarteirões dali. Em menos de 15 minutos, sirenes cortavam o silêncio da madrugada e o invasor era detido. Enquanto observava a movimentação, pela janela, Maria Clara sentiu um peso morno contra suas pernas. Bartolomeu estava ali, encostado nela, ronronando suavemente. Era a primeira vez que ele buscava contato físico. "Você salvou Genoveva esta noite, sabia?" Maria Clara sussurrou, agachando-se com dificuldade para acariciar levemente a cabeça do animal. "Como você sabia que algo estava errado?" Os olhos de Bartolomeu pareciam sorrir para ela, guardando segredos que jamais seriam revelados. A notícia do quase assalto espalhou-se rapidamente pela vizinhança. No dia seguinte, Dona Genoveva em pessoa veio agradecer, trazendo um bolo caseiro. Foi a primeira vez em meses que Maria Clara recebeu uma visita que não fosse do entregador de compras ou do carteiro. "Nunca gostei muito de gatos", confessou Dona Genoveva, observando Bartolomeu, que mantinha uma distância educada, mas não havia se escondido como costumava fazer quando estranhos apareciam. "Mas esse aí parece diferente. Tem algo nos olhos dele. Ele pertenceu à minha amiga de infância", explicou Maria Clara, servindo café. "Acho que entende mais do que a maioria das pessoas." Dona Genoveva sorriu. "Meu filho insiste para que eu me mude para a casa dele depois do que aconteceu.
Diz que não é seguro uma velha viver sozinha. E o que você acha disso? Perguntou. Maria Clara, reconhecendo na vizinha o mesmo dilema que ela própria enfrentava com seus filhos. Que sou velha demais para recomeçar, respondeu Genoveva com um suspiro. Essa casa guarda minhas memórias. Mas depois de ontem, confesso que o medo se instalou. Maria Clara observou Bartolomeu, que agora parecia prestar atenção na conversa. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Tão inesperada quanto... Bem-vinda! Sabe, Genoveva, tenho pensado em começar um clube de leitura. Só para senhoras como nós que preferem a companhia de livros à televisão. Poderíamos nos reunir uma vez por semana, alternando as casas. Os olhos cansados de Genoveva brilharam. Um clube de leitura? Faz anos que não participo de nada. Assim, acha que conseguiríamos mais participantes? Tenho certeza que sim, respondeu Maria Clara, surpreendendo-se com seu próprio entusiasmo. Há várias senhoras no bairro que viveriam sozinhas. Poderíamos começar com algo leve, talvez O Pequeno Príncipe. É um livro que sempre me traz conforto. Enquanto as duas idosas planejavam animadamente seu clube de leitura, Bartolomeu saltou para o sofá e se acomodou entre elas, como se aprovasse a iniciativa. Pela primeira vez desde a morte de sua filha, Maria Clara sentiu uma pequena chama de propósito se acender dentro dela. Nas semanas seguintes, a casa de Maria Clara, antes tão silenciosa, começou a ganhar vida. O clube de leitura cresceu rapidamente, atraindo 12 senhoras do bairro. Todas com histórias semelhantes de solidão e perdas. Reuniam-se às quartas-feiras, alternando as casas, discutindo literaturas e, inevitavelmente, compartilhando pedaços de suas vidas. Bartolomeu, para espanto de Maria Clara, parecia florescer com a movimentação. Em vez de se esconder durante as reuniões, ele circulava entre as senhoras, escolhendo criteriosamente em qual colo se acomodaria a cada encontro. Curiosamente, sempre escolhia aquela que parecia mais abatida ou triste naquele dia. Esse gato tem um dom, comentou Dona Jurema, uma das integrantes do clube, depois que Bartolomeu passou uma tarde inteira em seu colo, no dia em que ela recebeu a notícia de que precisaria fazer uma cirurgia delicada. É como se ele soubesse quem precisa mais de conforto. Maria Clara apenas sorriu. Ela já havia percebido essa característica especial de Bartolomeu. O gato parecia ter uma sensibilidade extraordinária para o sofrimento humano, especialmente aquele silencioso, que se escondia por trás de sorrisos forçados e palavras calculadas. Uma manhã, 3 meses após a chegada de Bartolomeu, Maria Clara acordou sentindo uma opressão estranha no peito. Não era dor, mas uma sensação de peso que dificultava sua respiração. Tentou levantar-se, mas a tontura a fez recuar. Precisava chamar alguém, mas o telefone estava na sala e ela mal conseguia ficar em pé. Bartolomeu chamou com voz fraca. Preciso de ajuda. Como se compreendesse a gravidade da situação, o gato apareceu imediatamente à porta do quarto, olhando-a com intensidade. Maria Clara tentou novamente se levantar, apoiando-se na cabeceira da cama. Mas suas pernas cederam e ela caiu no chão com um baque surdo. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi Bartolomeu disparando para fora do quarto como uma flecha cinzenta. Quando acordou, estava em uma cama de hospital, com tubos e monitores conectados ao seu corpo. Ao seu lado, Dona Genoveva cochilava em uma cadeira desconfortável. Genoveva? Chamou Maria Clara, sua voz rouca e fraca. A amiga despertou imediatamente, os olhos vermelhos de quem tinha chorado recentemente. Clara, graças a Deus você acordou. Já faz 2 dias que estamos revezando para ficar com você. Revezando. Sim, todas nós do clube de leitura. Ninguém queria que você ficasse sozinha, mesmo inconsciente. Maria Clara sentiu as lágrimas brotarem. O que aconteceu comigo? Infarto, respondeu Genoveva segurando sua mão com carinho. Mas você teve muita sorte.
Se Bartolomeu não tivesse agido tão rápido, talvez não estivéssemos tendo esta conversa. Bartolomeu. Mas como? Genoveva sorriu. Aquele gato é um milagre, Clara. Depois que você desmaiou, ele foi até minha casa. Deus sabe como. Ele abriu a porta de tela e ficou arranhando e miando como louco. Quando abri, ele correu de volta para sua casa. Segui-o e encontrei você caída no quarto. Os médicos disseram que minutos fizeram toda a diferença. Maria Clara fechou os olhos, deixando que as lágrimas escorressem livremente. E onde ele está agora? Com Jurema. Estamos nos revezando para cuidar dele também. Aliás, ele está organizando toda a vizinhança. Nunca vi nada igual. Nos dias que se seguiram, Maria Clara recebeu uma enxurrada de visitas. Não apenas as senhoras do clube de leitura, mas seus filhos e netos, que viajaram às pressas ao receberem a notícia de seu infarto. As enfermeiras comentavam como era raro ver um paciente idoso receber tantas visitas. Em uma tarde particularmente movimentada, Maria Clara surpreendeu-se ao ver sua neta Beatriz, de 22 anos, entrar no quarto carregando uma caixa de transporte familiar. Trouxe alguém que estava morrendo de saudades, anunciou a jovem abrindo a caixa. De dentro, Bartolomeu emergiu com sua dignidade característica, olhando ao redor como se avaliasse se o local era adequado à sua presença. "Barto!" Maria Clara exclamou com alegria genuína. "Como você conseguiu trazê-lo, Bia? Hospitais não permitem animais." Beatriz sorriu, conspiratória. "Digamos que fiz um acordo com a enfermeira-chefe. Ela tem um neto autista que adora desenhos, então prometi algumas aulas particulares em troca dessa visita especial. Mas temos que ser rápidos." Bartolomeu saltou na cama com a agilidade surpreendente para um gato de sua idade e acomodou-se ao lado de Maria Clara, ronronando tão alto que as máquinas quase não conseguiam captar os batimentos cardíacos dela. "Ele salvou sua vida, vovó", disse Beatriz, acariciando o gato. "Dona Genoveva nos contou tudo. É como se ele fosse seu anjo da guarda." Maria Clara sorriu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. "Ele não é só meu anjo. Acho que foi enviado para cuidar de todas nós." A jovem observou a avó, por alguns instantes pensativa. "Sabe, vovó, tenho algo para te contar. Depois de tudo isso, conversei com meus pais e, bem, decidi me transferir para a universidade daqui. Tenho um excelente programa de artes e posso terminar meu curso morando com você, se me aceitar como inquilina." O coração de Maria Clara, agora reparado por stents e medicamentos, parecia querer saltar do peito. "Morar comigo? Mas sua vida está toda na capital, querida." Beatriz deu de ombros. "A vida é onde escolhemos construí-la, e depois de quase perder você, percebi que tenho desperdiçado tempo demais longe das pessoas que realmente importam." Ela fez uma pausa, sorrindo marotamente. Além disso, sempre quis ter um gato. Quando Maria Clara finalmente recebeu alta, 2 semanas depois, encontrou sua casa transformada. As amigas do clube de leitura haviam se organizado para limpar tudo, encher a geladeira e preparar refeições congeladas para os primeiros dias. Mais surpreendente ainda, o quarto de hóspedes havia sido convertido em um aconchegante dormitório para Beatriz, com uma escrivaninha para seus estudos e um cavalete para suas pinturas. "Espero que não se importe com as mudanças", disse sua neta, conduzindo-a gentilmente pelo braço até a sala de estar. "As senhoras do seu clube são impressionantemente eficientes quando trabalham juntas." Maria Clara não conseguia falar, emocionada demais com tudo o que estava acontecendo. Sentou-se no sofá onde Bartolomeu já a esperava, como se soubesse exatamente a hora em que ela chegaria. "Tem mais uma coisa", continuou Beatriz nervosa. "Enquanto você estava no hospital, eu e as senhoras do clube tivemos uma ideia." "Como?" "Você sempre gostou de ensinar. Foi professora por 40 anos, afinal. Pensamos em transformar parte da sua sala em um pequeno ateliê para aulas de arte para crianças do bairro. Seria apenas 2 vezes por semana, e eu ajudaria com tudo." "Aulas para crianças aqui na minha casa?"
Maria Clara olhou ao redor, visualizando as paredes que há tanto tempo só testemunhavam solidão, agora repletas de desenhos coloridos e vozes infantis. Se você não gostar da ideia, podemos esquecer tudo. Apressou-se Beatriz, interpretando o silêncio da avó como desaprovação. Maria Clara pegou a mão da neta entre as suas. É a coisa mais bonita que alguém já planejou para mim, disse finalmente a voz embargada. E acho que Bartolomeu vai adorar todas essas crianças. Como se entendesse que estava sendo mencionado, o gato se espreguiçou longamente e saltou para o colo de Maria Clara, acomodando-se como um guardião satisfeito com seu trabalho. As aulas de arte começaram 2 semanas depois, com 8 crianças entre 6 e 10 anos. Maria Clara, inicialmente receosa de não ter mais energia para lidar com pequenos, surpreendeu-se ao sentir um vigor renovado ao ensinar técnicas básicas de pintura e desenho. Beatriz conduzia a parte mais prática, enquanto ela supervisionava e contava histórias sobre artistas famosos, mesclando fatos e ficção, de um jeito que mantinha as crianças fascinadas. Bartolomeu, contrariando todas as expectativas, tornou-se a grande atração das aulas. Em vez de fugir do barulho e da agitação, ele circulava entre as crianças como um supervisor atento, ocasionalmente sentando-se ao lado daquela que parecia mais insegura ou frustrada com seu trabalho. Esse gato entende mais de arte que muito. Crítico por aí, brincou Beatriz depois de observar Bartolomeu passar uma tarde inteira ao lado de Miguel, um menino autista que raramente interagia com os outros alunos, mas que, na presença do felino, parecia mais relaxado e concentrado. O clube de leitura continuou crescendo, agora com 20 participantes e uma lista de espera. As reuniões tornaram-se eventos sociais esperados, com chás elaborados e ocasionalmente palestras de professores universitários convidados por Beatriz. Em uma dessas palestras, sobre literatura infantil, surgiu a ideia que mudaria definitivamente o rumo da vida de Maria Clara. A senhora deveria escrever suas histórias, sugeriu o jovem professor, após ouvir Maria Clara narrar uma fábula que costumava contar para sua filha. Tem um talento natural para a narrativa. Eu? Escrever? Com quase 70 anos? Maria Clara riu, mas a semente havia sido plantada. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Maria Clara sentou-se à mesa da cozinha com um caderno que Beatriz havia deixado ali. Bartolomeu saltou para a cadeira ao lado, observando-a com seus olhos penetrantes. O que acha, Barto? Uma velha professora aposentada pode se tornar escritora? O gato piscou lentamente, o que Maria Clara havia aprendido a interpretar como um sinal de aprovação. E assim, sem grandes pretensões, ela começou a escrever histórias inspiradas por sua vida, por suas alunas de arte, pelas senhoras do clube de leitura e principalmente por Bartolomeu. Histórias sobre segundas chances, sobre recomeços tardios, sobre amizades que transcendiam espécies e sobre o poder curativo da arte. 6 meses depois, para sua completa surpresa, uma pequena editora local mostrou interesse em publicar uma coletânea de seus contos. O livro, modestamente intitulado As Guardiãs do Silêncio, trazia na capa a ilustração de um gato cinzento de olhos âmbar, sentado ao lado de uma senhora de cabelos brancos. Foi Beatriz quem criou a imagem, capturando perfeitamente a essência da relação entre Maria Clara e Bartolomeu. No dia do lançamento, uma pequena livraria no centro da cidade ficou lotada. As senhoras do clube de leitura compareceram em peso, muitas trazendo familiares. As crianças das aulas de arte vieram com seus pais, orgulhosas por terem suas histórias como inspiração para alguns dos contos. Até mesmo o médico que cuidara de Maria Clara durante sua internação estava presente, fascinado pela recuperação extraordinária de sua paciente. Nunca vi nada igual, confidenciou ele a Beatriz. Sua avó não apenas se recuperou fisicamente, mas parece ter rejuvenescido. Os marcadores de estresse no sangue dela diminuíram. A pressão está controlada.
Até mesmo alguns sinais iniciais de demência que detectamos nos exames parecem ter estabilizado. É como se ela tivesse encontrado um elixir da juventude. Beatriz sorriu, observando a avó que, naquele momento, autografava livros com Bartolomeu, confortavelmente acomodado em uma almofada especial ao seu lado. Acho que ela simplesmente redescobriu o propósito, respondeu. E teve um excelente guia no processo. Ao final da noite, exausta mas radiante, Maria Clara voltou para casa acompanhada de Beatriz e de algumas das senhoras do clube que insistiram em preparar um pequeno jantar de comemoração. Enquanto conversavam animadamente sobre os planos futuros, incluindo oficinas de escrita para idosos e a expansão das aulas de arte, Maria Clara sentiu Bartolomeu saltar em seu colo e apertar as patas contra seu peito, um gesto que ele raramente fazia. Olhando nos olhos do animal, ela teve uma epifania. Sabe o que percebi hoje, Barto? O silêncio que tanto me assustava não desapareceu. Ele apenas se transformou. Acariciou a cabeça do gato, que ronronava suavemente. Agora é um silêncio cheio de possibilidades, não de ausências. Naquela noite antes de dormir, Maria Clara abriu novamente a carta de Eustáquia, relendo as palavras que agora faziam ainda mais sentido. Encontramos conforto nos lugares mais inesperados, havia escrito sua amiga. Como ela estava certa. Ano após a chegada de Bartolomeu, a vida de Maria Clara era irreconhecível. Sua casa, antes um mausoléu de lembranças, pulsava com vida. As paredes da sala exibiam orgulhosamente os desenhos de seus alunos. As estantes da biblioteca cresciam com livros doados para o clube de leitura. E o quarto de Beatriz estava permanentemente ocupado, já que a neta decidira ficar mesmo após concluir seus estudos. Mais impressionante ainda era a transformação do porão, convertido em um pequeno centro comunitário para idosos do bairro. O que começara como aulas de arte e um clube de leitura, cresceu para incluir oficinas de escrita criativa, yoga adaptada para a terceira idade, e um grupo de apoio para pessoas que, como Maria Clara um ano atrás, enfrentavam perdas e solidão. E no centro de tudo, como um fio invisível que conectava todas essas iniciativas, estava Bartolomeu. O gato, agora com 13 anos, bastante idoso para um felino, continuava exercendo sua misteriosa influência curativa, movendo-se silenciosamente entre os participantes das várias atividades, sempre parecendo saber exatamente quem precisava de sua companhia. Ele é um terapeuta disfarçado de gato, brincava Dona Genoveva, que agora coordenava o grupo de apoio, tendo descoberto um talento natural para a escuta empática. Em uma manhã de outono, exatamente um ano após a chegada de Bartolomeu, Maria Clara acordou com o som de chuva batendo na janela, assim como naquele dia fatídico. Mas, diferentemente daquela ocasião, não sentiu melancolia. O som agora trazia uma sensação reconfortante, um lembrete da vida que continuava lá fora, sempre renovando-se. Bartolomeu estava ao pé da cama, sentado com sua postura elegante, observando-a com aqueles olhos âmbar que pareciam conter toda a sabedoria do mundo. "Bom dia, meu guardião do silêncio", cumprimentou Maria Clara, estendendo a mão para acariciá-lo. "Um ano inteiro já se passou, sabia?" O gato piscou lentamente, como se reconhecesse a data especial. Então, para surpresa de Maria Clara, saltou sobre a cômoda, onde ela mantinha as fotografias de família. Com um movimento delicado da pata, ele tocou especificamente o porta-retratos que continha a foto de Eustáquia e Maria Clara juntas, tirada décadas atrás, quando ainda eram jovens cheias de sonhos. "Você sente falta dela também, não é?" Maria Clara levantou-se e pegou o porta-retratos, observando os rostos sorridentes congelados no tempo. "Às vezes me pergunto se ela sabia o que você faria por mim. Se ela imaginou, mesmo por um instante, que ao me deixar você como herança, estava na verdade me dando o maior presente de todos, uma nova chance de viver." Bartolomeu miou suavemente, pulando de volta para o chão e caminhando até a porta, onde parou e olhou para trás como fizera naquela noite em que salvara Dona Genoveva. "Está bem, já entendi",
Riu Maria Clara, colocando o porta-retratos de volta na cômoda. É hora de começar o dia. Temos muito o que fazer. E juntos, a senhora de cabelos brancos e o gato de pelagem cinzenta desceram as escadas, prontos para mais um dia de suas vidas extraordinariamente comuns, unidos por um laço que transcendia palavras e espécies, guardiões de um silêncio que agora era pleno de significado. Aquela noite, após um dia particularmente movimentado com um workshop especial de contação de histórias para crianças carentes, Maria Clara sentou-se em sua varanda, contemplando as estrelas que pontilhavam o céu escuro. Bartolomeu repousava em seu colo, aparentemente adormecido, mas ela sabia que seus sentidos permaneciam alertas, sempre vigilantes. "Sabe, Barto", sussurrou ela, acariciando o pelo macio do animal. "Às vezes me pergunto se você não é algum tipo de anjo disfarçado. Eustáquia sempre acreditou nessas coisas, em forças maiores que guiam nossos caminhos quando menos esperamos." O gato abriu um olho, observando-a com aquela intensidade familiar que sempre parecia enxergar além das palavras, direto para a alma. "Eu estava morrendo, sabia? Não fisicamente, pelo menos não ainda, mas por dentro. A cada dia, um pedaço de mim desaparecia, levado pelo vento da solidão. Se você não tivesse aparecido..." Sua voz falhou, embargada pela emoção. Se Eustáquia não tivesse insistido naquela promessa antiga, Bartolomeu se espreguiçou languidamente, ajustando sua posição para ficar face a face com Maria Clara. Seus olhos âmbar refletiam a luz da lua, criando a impressão de que brilhavam com luz própria. "Agradeço a cada dia por você ter entrado na minha vida, meu amigo, por ter me mostrado que nunca é tarde demais para recomeçar, para abrir a porta que pensávamos estar trancada para sempre." Uma lágrima solitária deslizou pelo rosto enrugado de Maria Clara. "Você me ensinou que o silêncio não precisa ser vazio, que a solidão é uma escolha, não uma sentença." Como se compreendesse perfeitamente cada palavra, Bartolomeu ergueu-se e tocou levemente o rosto de Maria Clara com sua pata. Um gesto tão gentil e preciso, que mais parecia humano que felino. Depois, apoiou a cabeça no ombro dela, como fazem os amigos que conhecem o valor do conforto silencioso. Acima deles, uma estrela cadente cortou o céu numa linha brilhante e fugaz. Maria Clara sorriu, lembrando-se de como, quando criança, acreditava que cada estrela cadente era na verdade um anjo em missão urgente. "Missão cumprida, não é, Barto?" sussurrou ela, abraçando delicadamente o gato. "Missão mais que cumprida." E assim, sob o manto estrelado que cobria aquela pequena cidade, uma senhora não mais solitária e seu guardião improvável compartilhavam muito mais que um momento. Compartilhavam a certeza reconfortante de que os laços mais fortes são, frequentemente invisíveis, tecidos não com cordas ou correntes, mas com pequenos gestos diários de compaixão, compreensão e presença. A história de Maria Clara e Bartolomeu, dos recomeços tardios e da renovação que nunca chega tarde, demais para quem se permite abrir o coração, continuaria a se desdobrar em capítulos ainda não escritos. Mas uma coisa era certa: o silêncio que um dia fora seu algoz, agora se transformara em amigo, um espaço sagrado onde a alma podia repousar sem medo, porque nunca mais estaria verdadeiramente sozinha. E talvez este seja o maior milagre de todos: descobrir que mesmo nos momentos mais escuros, quando todas as portas parecem fechadas e todos os caminhos bloqueados, basta um simples miado, um olhar compreensivo ou uma promessa antiga para iluminar novamente o caminho de volta para casa. Uma casa que nem sempre é feita de tijolos e telhas, mas de conexões que nos lembram que pertencemos a algo maior que nossas pequenas existências individuais. Guardiões do silêncio. Era isso que elas haviam prometido ser, tantas décadas atrás. E agora, através de caminhos inesperados e de um mensageiro improvável, essa promessa finalmente se cumpria em sua forma mais pura e verdadeira. Não como guardiãs de um silêncio
vazio e opressor, mas como protetoras de um silêncio pleno e acolhedor, onde as palavras não ditas são tão eloquentes quanto as pronunciadas e onde a solidão se transforma, finalmente, em solitude, aquele estado precioso em que estar sozinho não significa mais estar abandonado, mas simplesmente estar em paz.